Oi, gente, bem-vindos a mais um programa Chá da Tati. Agora a gente terminando o mês de maio, que foi um mês que teve muitas coisas acontecendo no mundo. Eu vou trazer uma pessoa que é a minha pessoa do mundo para conversar comigo, não como minha amiga, não como uma das pessoas que eu mais amo nesse universo, mas como a profissional que ela é e com a capacidade de falar sobre coisas que a gente precisa trazer para esse momento. O meu papo hoje é com a escritora, pesquisadora, professora Kellen Gutierrez. Oi, meu amor, como é que você está? Bem, tô ótima, agradeço o convite, é muito bom estar aqui com você. Antes de começar, a Kellen agora no estúdio. A Kellen já esteve conosco em outras situações, mas agora eu gostaria que dentro desse público que a gente está chegando, você se apresentasse, falasse um pouco do seu know-how, do que você faz, por gentileza. Uhum. Bom, eu sou Kellen Gutierrez, eu sou professora na área de Sociologia Política e Cultura e Civilização Brasileira. Eu moro em Lyon, na França. Atualmente eu dou aula aqui na Universidade Jean Moulin, Lyon 3. Eu escrevo, eu penso política e a relação das pessoas com a democracia, especialmente em relação às mulheres, democracia e direitos humanos. E, enfim, sou mãe de uma menina linda, que tem quase 13 anos, sou amiga da Tati há quase 30 anos, sou brasileira, mesmo morando fora, cada vez mais descubro quanto eu sou brasileira. E é isso, acho que Resumimos um me pouco. apresenta bem. Mas É. resumimos mesmo, viu, gente? Deixa eu falar uma coisa para vocês. É um resumo do resumo essa introdução, porque a Kelly, além de tudo, é uma estudiosa, né? Ela vem estudando desde que eu a conheço. Nos conhecemos no ensino médio e seguimos a vida nos amando na amizade, que é um pouco do tema que eu vou trazer hoje para vocês. E justamente essa nossa relação consegue fazer com que eu a admire, não só como profissional, como pessoa tal, mas como estudiosa. O quanto é necessário você estar em constante movimento para poder conseguir atingir clarezas e poder orientar outras pessoas dentro de um mundo que a gente está encontrando, né, Kellen? Um mundo muito passível de dominações, de eu vou te dizer de a necessidade que fazem o exercício de que a gente não pense para melhor sermos é, manipulados, né? Então, eu vou falar sobre algumas coisas, pincelar algumas, mas a primeira, Kellen, eu queria te chamar, se você quiser falar um pouquinho sobre esse processo de você ter saído do Brasil e estar na França, como Uhum. isso é para uma mulher, para uma estudiosa. Não sei se você quer abordar um pouquinho sobre isso, eu acho que é importante. Tá. Bom, isso é um assunto e tanto. Eu saí do Brasil no comecinho de 2020. A ideia inicial era eu vim para fazer um pós-doutorado na França, em Paris. Eu cheguei em Paris primeiro antes de vir para Lyon. E antes que eu pudesse começar o meu pós-doutorado, a pandemia nos atingiu a todos, né? Então foi super desafiador, porque eu estava recém-chegada na França, não falava quase nada de francês. E a gente ficou na França mais de um ano confinado. Quer dizer, foram primeiro 3 meses, depois teve um outro confinamento, e foi super difícil, mas também foi muito interessante. Eu sempre quis morar na França, eu tinha muita vontade de viver em Paris especificamente. Eu gosto muito de cinema, o cinema francês sempre povoou meu imaginário. Na universidade, eu estudei sociologia, e a sociologia é uma disciplina que na USP, onde eu estudei, é bastante francesa, então tinha isso também de poder estudar em Paris.
E quando a gente estava em Paris, já fazia um pouco mais de um ano, o meu marido recebeu uma proposta de trabalho aqui em Lyon. Eu nem conhecia Lyon, nem nunca tinha vindo nessa cidade. E era uma proposta muito boa. A gente acabou decidindo vir. E desde então a gente ficou. A gente está em Lyon há 2 anos e quase 3 anos. Olha, agora eu me confundi um pouco. Acho que vai fazer 3 anos que a gente chegou em Lyon. E Lyon virou minha casa também. Eu digo também porque eu acho que São Paulo nunca deixa de ser minha casa. Eu nasci em São Paulo, ainda que eu não viva mais em São Paulo, mas Lyon também foi se tornando minha casa. Um pouco isso, é desafiador. Eu acho que tem uma música do Milton Nascimento, né, que diz: vou me encontrar longe do meu lugar, né? Eu acho que quanto mais vivo longe do Brasil, mais descubro o quanto eu sou brasileira. A sensação, né, de ser estrangeira, ela é muito forte sempre quando a gente está fora do país. Ainda que eu viva bem aqui, sou bem acolhida, não conheço assim pessoas que têm experiências muito difíceis como imigrantes, não é meu caso, mas sinto falta do Brasil. Ao mesmo tempo adoro morar aqui, então é sempre complexo Diverso, né? Falar esse disso. lado. Agora deixa eu te fazer, eu quero falar um pouco sobre isso quando você está enxergando o mundo com olhos diferentes de quem está de fato aqui no Brasil, você está conseguindo enxergar o Brasil, o momento Brasil e a relação entre as pessoas com mais extensão. Eu acho que esse é um jeito certo de falar. O meu ponto com você eu quero começar falando sobre redes de apoio. E eu vou passar muito por esse universo feminista, tá? Que eu acho que a gente pode abordar, que é um tópico que você explora e fala com muita maestria. Rede de apoio, não só, e eu vou começar quando você sai do seu país, ou quando você está no seu país, dentro do seu bairro, quando você está na sua vida, passando pelo que a gente entende de rede de apoio uma da outra. Qual a importância nas relações humanas, num conceito até um pouco mais político, da gente ter pessoas que a gente convive, que a gente possa confiar, para a gente se afirmar como quem somos. Bom, Tati, acho que rede de apoio é um assunto amplo, né? Acho que você tocou em vários pontos. Eu vou tentar pegar alguns deles, né? Primeiro, vou falar assim: tenho uma filha, né, de 12 anos, quase 13. Eu acho que quando ela nasceu foi quando eu mais descobri que é fundamental ter rede de apoio no sentido concreto mesmo, de ter com quem contar, de ter quem te ajude nas tarefas, porque de fato uma criança demanda muito. E foi quando eu percebi, quando a minha filha nasceu, eu morava num apartamento, numa região central de São Paulo, trabalhava o dia todo, meu marido também. E aí, quando a minha filha nasceu, eu comecei o doutorado, então foi um tempo em que eu, entre mil aspas, só fazia o doutorado, porque é super enorme fazer um doutorado, mas eu não precisava sair todos os dias, né, para cumprir um horário de Fixo. trabalho, bater cartão e tal, fixo, Sim. exatamente. E eu percebi naquele momento como a gente vive nas grandes cidades muito sozinho, né? Você, seu marido, você nem conhece seus vizinhos, tal. Eu tive muita sorte porque a minha mãe foi uma rede de apoio incrível. O meu sogro também. O meu sogro dava aula até às 11 da noite. E ele vinha para minha casa e ficava até quase 2 da manhã com a minha filha para a gente descansar, porque meu sogro sempre foi muito noturno, então ele vinha para ajudar a gente. A minha mãe vinha durante o dia, a minha mãe dormia na minha casa. A minha mãe foi a minha principal rede de apoio. Mas isso da minha mãe tem muito a ver com a minha infância, então eu queria voltar um pouco do que foi a minha vida num bairro mais periférico, né? Naquela época, uns 30 anos, 25 anos atrás, né?
a gente tinha uma rede de vizinhança muito que se apoiava muito, né? Mulheres que se apoiavam muito, vizinhas. A minha avó era uma pessoa que era uma referência para várias Sim, vizinhas, tanto que quando a minha avó faleceu, minha avó teve um câncer e ela ficou numa situação terminal, ela morreu em casa. E eu me lembro das nossas vizinhas fazerem vigílias de ir para nossa casa e cuidar da minha avó, passar a noite, render a minha mãe, que estava muito cansada. Isso é uma coisa que não existe em muitos cenários assim das grandes cidades, onde as pessoas vivem nos seus apartamentos sozinhas. sim, Então eu acho que, primeiro, a gente perdeu muito essa ideia mais comunitária de apoio, né? sim, E isso é muito importante na criação dos filhos, porque, primeiro, é extenuante para uma mulher criar um filho sozinha. Mas, além de ser extenuante e injusto, mulher, né, sozinha, mesmo quando o companheiro faz o seu papel de pai, que não é sempre, né, é extenuante para os dois, mas é também restrito para a criança, porque ela convive só ali com o pai e com a mãe, né? Eu me lembro, Tati, quando eu era criança, eu convivia com uma comunidade de gente, sabe? Eu exato. lembro das minhas vizinhas, eu lembro das minhas tias, dos meus tios. Então, é uma pena que a gente, né, com o passar do tempo, vá restringindo os nossos relacionamentos comunitários e como isso impacta, né, a criação das crianças, o cansaço das mulheres, enfim. E isso é uma faceta da rede de apoio, que ela é muito concreta, né? Então, Certo. assim, ficar na casa do vizinho, a vizinha vir ajudar. Eu lembro que tinha umas coisas assim de, alguém vai na feira, compra uma coisa, leva para outra. São coisas muito concretas, né? Outra coisa é o que você falou sobre a rede de apoio, de como a gente se apoia com o afeto e com a amizade, né? Bom, eu acho que isso é uma coisa fundamental para a nossa saúde mental. Fundamental. Assim, você ter com quem contar, você ter com quem conversar, né? E isso é uma coisa que marca muito a nossa história, né? Nós duas somos, né? Sim. Apoio uma da outra, emocional, assim, total. E eu acho que isso é muito importante, isso é uma coisa que a gente deve cultivar. Eu acho que muitas mulheres cultivam, mas eu acho que a gente deve cultivar mais, sabe? Porque Não perder. contar com uma amiga é algo assim fundamental. A gente, quando se conheceu, a gente era muito jovem, a gente se conheceu com 15 anos, e a gente se apoiava ali nas nossas Nos nos nossos micro-universos de microdramas. tudo. É. Só que é curioso, porque hoje, se a gente faz essa linha do tempo de 30 anos de amizade, quanta coisa a gente dividiu, né? A gente está num momento, a Tati e eu, em que os nossos pais começaram a envelhecer, né? Sim. Em que a gente começou a pensar a nossa própria velhice. A gente casou, né? A gente teve filhos. São muitos assuntos que a gente divide, né, ao longo da nossa vida, assim. Isso é muito Cotidiana, importante. Assim. muito É importante. muito importante ter para quem ligar, para quem mandar um WhatsApp, para quem pedir ajuda, né? Sim, eu vou falar até um Eu pouquinho acho que sobre é isso. fundamental. Eu vou falar até um pouquinho sobre isso, mas antes de tudo, deixa eu chamar a Nona Rosa, que é nossa parceira aqui do canal, nossa parceira que é de acolhimento também, que é um lugar que vocês vão para lá para poder tomarem o seu café, tomarem o seu chá, enfim. Dá uma olhada na vinheta. Café Colonial e delícias de dar água na boca, pertinho de Peruíbe também tem. Quer se sentir em casa, confortável, naquele ambiente meio que na roça, no sítio, na natureza? Nona Rosa Conveniência e Cafeteria. Esse é o Café Colonial, que você pode reservar para curtir com a família e amigos. Cafés especiais e delícias artesanais em mesa cuidadosamente organizada com todo carinho. Mas precisa agendar com pelo menos 24 horas de antecedência. Informações e contato na legenda. Nona Rosa fica na
na rodovia SP55 Padre Manuel da Nóbrega, quilômetro 356, dentro do Alto Posto Ana Dias, pertinho de Peruíbe. Aproveite para passear. Aqui tem opções bem legais para presentes ou para a sua casa. E tem a mesa aposta, montada especialmente para você no dia a dia. Peça 1 hora antes e quando chegar estará tudo prontinho. Uma homenagem a Doce Vovó. Nona Rosa Conveniência e Cafeteria. Café colonial e delícias de dar água na boca. Pertinho de Peruíbe também tem. É isso aí, gente. A Nona Rosa, que é responsável também pelo chá da Tati, que foi feito um sabor especial aqui do nosso chá, que inclusive eu estou tomando hoje, tá? O chá da Tati. E eu queria dizer uma coisa para vocês, que é importante. A Nona Rosa estará com algumas coisas, algumas vagas abertas para o mês que vem, que é o mês dos namorados. Fiquem atentos, que a gente vai falar sobre isso no programa mais para frente, mas vai ter aí questões para o Dia dos Namorados, tá bom? Nona Rosa, café colonial, mesa aposta, e você pode entrar em contato, fazer sua reserva para levar uma amiga, alguém que você queira homenagear, alguém que você queira ter do lado, para poder conversar um pouquinho e colocar os papos em dia, tá bem? Kellen, eu vou voltar para ti para fazer o seguinte. A gente estava falando da nossa amizade, né? Que eu acho que é uma... Eu gostaria que fosse referência para muitas pessoas. Mas o que eu quero falar dessa rede de apoio agora da amizade, e você me falou sobre uma saúde mental. E a gente está sentindo tantas pessoas aí com depressão, tantas pessoas com ansiedade. E aí a gente falou um pouco num papo nosso que eu queria trazer para todos, que é sobre a importância de fazer terapia, de você ter um local que você vai ter alguém especializado para te ajudar aí nos mapas a seguir o que você precisa na sua vida. Mas eu queria também que você desse a sua opinião dentro de tudo que você estuda, de algo que eu tenho o privilégio de viver com você, que é ter a capacidade de, em um momento extremo, ter alguém que você converse sem julgamento, sem crítica, alguém que vai te trazer para o chão, não necessariamente naquele momento em que você está enlouquecido, que te abraça, que te aceita e que em algum momento vai falar, olha, alguns pontos, como você mesmo diz no WhatsApp, né? Alguns pontos. E aí você coloca, vem o meu silêncio muitas vezes, que aí você diz, ok, tenha tempo para pensar. Você pode dissertar um pouquinho sobre essa questão, já que você tem, sim, um acompanhamento que a gente fala muito sobre a terapia e um pouco também sobre essa vida real, que é essa troca, para que a gente possa incentivar de novo as pessoas para a sua saúde mental, as pessoas começarem a abrir esses campos de que tudo bem a gente partilhar a vida com alguém, não necessariamente alguém, o namorado, o esposo, em que a gente joga todas as nossos problemas, nossos traumas, nossas questões, a nossa saúde emocional, que às vezes a gente não tem, em cima dessa pessoa e as relações se perdem. Cumprido para você mergulhar a fundo. Então, bastante coisa. Bom, primeiro, eu vou só fazer um parênteses, que assim, sim, voltando para o assunto, né, de viver fora do Brasil, uma coisa que eu morro de saudade é da comida do Brasil e de café com bolo. Então, eu quero muito, assim que eu vou chegar no Brasil, ir a Peruíbe para conhecer a Nona Rosa. Fiquei com água na boca de tudo que vi aí. Combinado. Combinado? A gente tomar um café e conversar lá. Tati, assim, tem isso, né? Eu fiz terapia por muitos anos, agora especificamente não estou fazendo, mas fiz muitos anos em determinados momentos da minha vida. Acho que terapia é acompanhamento psicológico, né? Existem diversas formas de linhas de acompanhamento psicológico. Eu acho que isso é uma questão de saúde pública, eu acho que as pessoas deviam ter acesso, eu sei que é uma coisa difícil, porque às vezes é custosa financeiramente, mas é fundamental tratar essas questões. Eu acho que a gente tem uma coisa aqui na França também, de tratar as doenças físicas, mas dá pouca atenção para as questões mentais, né? E isso faz a gente sofrer muito, inclusive adoecer fisicamente. Mas eu acho que o acompanhamento psicológico ele é uma das formas,
ele é fundamental, ele vai lidar, de fato, são profissionais, né? Eu acho que relações de amizade não substituem um tratamento psicológico, mas eu acho que relações de afeto, de amizade, com, de fato, amigas, primas, irmã, enfim, né? Eu acho que isso enriquece muito a nossa vida. E o que a gente estava falando, eu me lembro disso, né? É que a gente tem uma cultura que é muito focada no casal, né? Então as pessoas se casam e muitas vezes fica ali muito restrito. É o homem, a mulher, a mulher, a mulher, o homem, seja qual Não for importa. né, o arranjo ali afetivo das pessoas. E aquilo fica muito restrito. Depois, se tiver filhos, daí os filhos, tal. Eu acho que é muito importante a gente expandir esse núcleo de afeto, né? Ter pessoas com quem confiar, trocar com pessoas diferentes, porque nós somos múltiplos, né? Você é uma pessoa se relacionando com uma amiga, é uma pessoa se relacionando com o marido, é outra pessoa com o filho. Isso enriquece a nossa vida. E eu acho que aí eu vou falar uma coisa muito do meu lugar, né? Sou uma mulher heterossexual, sou casada com um homem, tenho várias amigas, né? A Tati é uma das minhas melhores amigas, a pessoa, acho que sem dúvida, mais próxima. Eu tenho outras amigas, eu tenho a minha irmã, que é uma pessoa com quem eu falo todos os dias, muito próxima. Eu vou vendo, assim, como essas relações todas, elas agregam coisas fundamentais para mim, né? Isso é muito importante. Por exemplo, né? A gente, Tati e eu, a gente passou já por diferentes momentos difíceis na vida, a vida ali acontecendo, coisas difíceis acontecendo, a gente poder trocar fora do lugar onde a coisa está acontecendo. Então, se tem um problema familiar, né? Você poder falar com uma pessoa que está de fora, isso é muito importante, porque ela traz uma visão outra, né, para você. E eu acho que isso ajuda muito na nossa saúde mental, no sentido de nos dar acolhimento, né? De nos dar outro ponto de vista sobre as coisas, que é uma coisa bem importante. Mas, assim, para uma relação assim dar certo, a gente precisa também ter uma relação de confiança com a pessoa, né? Confiar de que aquilo que vai ser trocado é algo que a gente se sente à vontade, né, de dizer. Porque tem isso, né? Às vezes as relações também vão para os lugares de julgamento, que aí eu não julgo, por exemplo, quem não se sente à vontade de se abrir, porque às vezes a pessoa tem receio de, pô, mas será que, né, o outro vai entender? Mas eu acho que se a gente deixar a nossa intuição falar, a gente vai saber que sempre tem com quem trocar, né? Isso é uma coisa importante também. Fundamental. E eu acho que, assim, a ideia aqui, gente, que a gente está propondo para vocês, eu estou falando de relacionamentos humanos, a gente está falando dentro de alguns conceitos, que alguém que estuda, inclusive, política, a gente vai entrar nessa toada. Quando a gente fala de reforçar as relações entre mulheres, vocês vão entender aí o caminho que a gente está seguindo. Mas o que eu quero dizer para vocês, assim, a ideia é que as relações são construídas. Nem sempre acontece da gente ter uma amiga, como é o meu caso com ela. Nós somos pessoas completamente diferentes, que nos conhecemos numa situação na escola, numa situação eu sendo eu, um pouco que vocês já me conhecem aqui do programa, e Kellen sendo Kellen, no momento em que ela diz para mim, dentro da minha loucura, e fala, tu é louca? Foi a primeira frase que ela me disse, e eu olhei para ela com uma cara de quem é você, e nos juntamos ali, e aí nos conectamos. Nem sempre as relações de amizade são feitas dessa forma. Você vai conhecendo as pessoas, você vai construindo essa relação, como às vezes é uma relação de casamento. E eu lembro, Kellen, eu quero trazer isso falando sobre relacionamento de casal ou de amizade, que em algum momento da vida, a gente com 15 anos, gente, nós falávamos dos nossos primeiros amores. E aí nós casadas, um determinado dia, a gente se fala e fala, caramba, a gente tem que deixar um pouco de lado o nosso amor romântico, porque as relações do casamento nem sempre são aquilo que a gente sonhava aos 15. E aí, não é que a gente sonhava? Nem sempre, nunca, né? Nunca. Praticamente nunca. Praticamente nunca, exato. E que a gente teve que se encontrar adultas, cientes de quem nós somos aos 15, né? E o que a gente sonhava, e aquilo que nós somos hoje.
Então, falando sobre isso, a ideia aqui é que vocês tenham a chance de que, se você se encontrar sozinho em algum momento, dá uma olhada em volta, às vezes alguém que você conheça, que você confia, às vezes é interessante você se abrir para ter uma relação um pouco mais próxima, principalmente se você questões muito sérias, como a gente vai abordar um pouquinho mais para frente. Da onde eu quero chegar disso? Eu queria que você continuasse falando sobre mulheres, e aí eu vou trazer de novo para o nosso escopo que trazer uma relação entre mulheres ou homens, ou a gente tem sentido que com o nosso envelhecimento, com o envelhecimento dos nossos pais, a necessidade também dos nossos pais, quando a gente diz e fala, cadê os amigos, onde é que estão os amigos, quando a gente tem alguma doença, como a gente tem alguma questão assim, eu vou trazer para mulheres, depois a gente abre um pouco mais. Essa questão da disputa feminina, essa questão de nós estarmos sempre vendo os corpos, vendo os corpos que dizem que são padrões, as histórias que vão acontecendo, e essa disputa entre mulheres para que essa amizade não ocorra. E o quanto isso é proposital, e a gente pode afirmar que isso é proposital, e por quê que isso é proposital? Então, eu acho que a gente tem uma estrutura social, né? Primeiro, assim, vamos lembrar, né? Nessa estrutura patriarcal que a gente vive, que ela é dominante, as mulheres. Bom, eu vou citar aqui uma filósofa que é uma pioneira, né, do pensamento feminista, Simone de Beauvoir, é uma francesa. Ela escreveu um livro que se chama O Segundo Sexo. E por que ela chama o livro assim, né? Porque existe um masculino, então o primeiro é o homem, e a mulher está em segundo lugar, né? Ela é o segundo. E ela é pensada para estar no mundo dos homens. Então, assim, se a gente for pensar, quando a gente nasce mulher, né? Quando a gente nasce biologicamente menina, e a gente vai se tornando o que se espera de uma mulher. A Simone de Beauvoir tem essa frase também. A gente não nasce mulher, a gente se torna mulher. O que ela quer dizer com isso? Tem toda uma estrutura social que vai dizendo para uma menina o que ela pode, o que ela não pode, para onde ela vai, para onde ela não vai, né? E qual que é, Tati, uma das primeiras coisas, assim, a menina ela vai crescer e almejar se casar. Parece que casar, encontrar alguém, um homem, né, no caso, e se casar, é o fim último da vida de uma mulher. Vocês podem olhar e falar, nossa, Kellen, mas você está dizendo isso, século XXI, não é mais assim. Em parte não é, felizmente, eu acho que o feminismo já teve muitas conquistas. Avanços. Mas eu estou falando de uma questão estrutural que está na nossa sociabilidade, e que, se a gente for buscar, isso está no cinema, isso está nas músicas, isso está na maneira como a gente organiza a nossa vida em sociedade. As mulheres foram feitas para casar, né? Para encontrar um príncipe encantado, seja o que for. E o que isso provoca, Tati? Isso provoca uma disputa muito grande entre mulheres, né? As mulheres disputando por esse prêmio, que é aí esse homem com quem elas vão se casar. Depois se casam e percebem que, meu Deus, que cilada Bino, né? Porque nem sempre o casamento desta forma, porque aí eu não estou fazendo aqui a questão para mim não é o casamento, a questão é a estrutura na qual as mulheres são colocadas e para que se casam, né? Sim. O quanto as mulheres ficam sozinhas com as tarefas domésticas, o quanto, né, a mulher ela vai acabar estando, né, já que ela está ali para servir esse primeiro sexo, né? Como ela vai ser colocada nesse lugar em que a sua própria vida é muito menos valorizada do que a vida dessa família que ela construiu. Então, eu acho que essas disputas entre mulheres, elas acontecem desde a mais tenra idade, quando as meninas começam a se comparar, quem é mais bonita, quem é mais magra, quem é mais loura, porque aí tem outros marcadores que são de raça, que são de classe, né? E tudo isso vai fazendo com que as mulheres se percebam
muito inadequadas e que precisam chegar num padrão e que vão brigar entre si para ver quem é que vai conseguir esse prêmio, né? Que seria, então, o casamento. Eu estou falando aqui em linhas muito gerais de uma questão de sociabilidade, mas que muitas vezes acontece exatamente assim, né? Eu dou um exemplo, assim, que é uma coisa que me chamava muita atenção quando eu era adolescente, que, então as meninas, né, tinham seus namoradinhos e tal, e aí, de repente, o namorado saía com outra menina. E aí tinha toda uma coisa, que aquela menina que saiu com o namorado da primeira era mal vista, então tinha que brigar com ela. E eu me perguntava, mas e o namorado? Não era ele que tinha um compromisso? Não era ele que tinha que, né, ser leal ou não? Mas enfim, é isso, assim, você vai vendo como as disputas, elas acontecem desde muito jovens, assim. E eu acho que isso atrapalha as relações, muitas vezes. Acho que isso já melhorou muito, acho que as mulheres já foram se conscientizando disso, mas é sempre importante pensar, eu acho que a gente vive melhor juntas, sabe? É melhor a gente se ver como pessoas humanas que estão no mesmo barco do que se ver como pessoas que estão disputando algo que seja, sei lá, esse status de esposa de alguém, né? Não sei se eu me fiz entender, mas eu acho que isso é uma coisa, pelo menos na minha sociabilidade, isso foi bem presente. Sim, eu vou falar um pouco mais com você e vou trazer um exemplo mais para frente, mas agora eu vou chamar um momento que é um momento muito interessante que a gente tem criado aqui no canal, que é o Maná Mercado Natural, que é um mercado especialista em produtos que são orgânicos, produtos para quem quer levar uma vida mais, eu vou falar desintoxicada, né, dentro do que a gente tem na indústria e alimentícia. A gente tem um momento aqui que é um momento em que a gente fala sobre saúde, sobre a possibilidade de você comprar orgânicos, de você encontrar itens que são mais naturais para a sua alimentação, itens que podem te ajudar aí num processo de melhora da sua saúde. Eu estou falando do Maná, o Mercado Natural aqui de Peruíbe, que fica no número 4691 aqui da Padre Anchieta, em frente ao Extra Três Marias. O Maná, ele faz entrega, ele tem delivery, vocês podem ligar, eles vão te entregar onde você estiver, inclusive no Guaraú, a gente está falando aqui da região de Peruíbe, e eles têm a feirinha de orgânicos, eles têm ervas para chás, eles têm quinoa, eles têm... a gente até comeu aqui esses dias que eles mandaram para a gente uns cereais, eu esqueci o nome, produção, se vocês lembrarem, é aquele que o pessoal toma no café da manhã, esqueci o nome, mas é uma delícia, amêndoa, castanha, tudo que a gente pode fazer uma quebra correta aí na alimentação. Então, eles têm um cuidado com todo mundo, inclusive com essa questão de sentimentos, de saúde mental, e a gente vai trazer os donos para conversarem com vocês, que são psicólogos, são pessoas muito queridas e que propuseram para a gente fazer um momento de amor aqui, um momento de mensagens positivas para outras pessoas. E eu vou ler agora alguns dos recados, Kellen, que os nossos telespectadores mandam para a gente no WhatsApp. Aqui embaixo vai ter o WhatsApp, aqui para o programa Chá da Tati, se você quer mandar uma mensagem para alguém muito querido ou para sua melhor amiga, que eu espero que você tenha o privilégio de ter. Eis que é um bom momento de você mandar um recado para que a gente possa dizer para ela o quanto você é importante na vida. Tá, enquanto isso vou ler para vocês, ó. Tati, me manda um abraço, estou muito carente, meu amor me deixou. Melhor não falar meu nome. Ai, gente, olha, um abraço enorme, um abraço do meu tamanho para você. E não se preocupe se isso aconteceu. Sofra, isso é meu ponto de vista. Talvez Kellen possa te dar outra informação, mas eu diria para você, jeito Tati de ser, sofra, sinta, porque eu sou a favor de que quando a gente sente uma tristeza que o amor foi embora, é porque a gente teve o privilégio de sentir uma coisa tão gostosa quanto foi o amor. Então eu te dou o meu abraço mais apertado e a frase que meu pai dizia, ele dizia, porque hoje de dia ele não está falando mais de amor, tá, gente? Mas ele está conosco. Coração é terra que ninguém pisa. Então às vezes a gente se apaixona, às vezes a gente sente, mas daí a gente deixa o coração ter o tempo dele,
para se abrir de novo para outros amores, tá bom? Não sei seu nome, mas meu abraço está contigo. Beijo. Kellen, depois se você quiser falar alguma coisa para essa moça. Friozinho chegando, o Adriano falará mais sobre o Dia dos Namorados. Eu quero um xodó, diz a Márcia Regina. Márcia, sim, a gente vai fazer o programa da previsão dos signos de junho e eu quero que ele foque mesmo no Dia dos Namorados. Não sei qual o seu signo, mas o friozinho está chegando e eu espero que você tenha um xodó aí, alguém para você chamar de seu. Mas escuta esse programa que tem que ser bom para você, tem que ficar claro. E o último recadinho que a gente tem no Momento Maná do dia. Tati, entrei na academia por sua causa. Sou velha, mas não estou morta. Mirtes Maria. Mirtes, parabéns. Que gostoso ver essa sua mensagem, porque é um processo muito demorado, muito difícil, mas muito possível. Então eu vou dizer para ti, eu não sei o quanto você diz que você é velha, mas mobilidade é uma coisa essencial. Então, que bom que você entrou. Aí eu fiquei emocionada agora. Pera, eu e meu jeito, né, Kelly? A Kelly já sabe. Eu estou muito feliz por você. Eu acho que você fez uma sábia escolha, mesmo, tá? Então, eu não sei se você está na Ideal Fit, que é onde eu estou me desafiando também, mas se você estiver lá, em algum momento você me vir, por favor, venha e me abrace. Eu vou aceitar seu abraço com muito amor, tá, Mirtes? Um beijo para você, parabéns pela sua escolha e me manda depois o que você tem sentido para a gente dividir aí essas figurinhas. Obrigada, gente. Esse é o Momento Maná, é um momento muito de amor e de carinho, é um momento que normalmente eu me emociono. É um mercado natural, é um mercado que é capaz de você chegar lá e encontrar coisas excelentes aí, até se você está de dieta, se você está começando uma reprogramação aí na sua alimentação, é o lugar perfeito para vocês. Na Avenida Padre Anchieta, 4691, lá em frente ao Extra Três Marias, facinho de chegar, dá um pulo lá para você conseguir adquirir itens. Eles estão me salvando aí no café da manhã com esse delivery, tá? Só para contar para vocês. Beijo, Maná! Obrigada por estarem aqui com a gente e todo mundo que participa. Kellen, vamos voltar aqui. Eu amo esse momento, Kellen. Se você me conhece, você sabe que o fato de nós estarmos num momento de amor e de carinho é o momento que eu mais amo nesse programa, né? Nossa, agora, Tati, quanta coisa boa tem em Peruíbe, hein? Tem, não tem? Você viu? E frutas que você sente muita saudade aí. É uma coisa que eles têm orgânicos, Kellen. É aquela fruta que você chega lá, tá, sabe assim, madurinha, tá com aquela cor maravilhosa. Incrível, incrível. Eles me salvam no café da manhã. Eu trabalho na mesma rua lá perto. E aí, às vezes, eu peço alguma coisa, eles vão me entregar um whey, uma coisa assim. Amiga, sabe o que eu quero te falar? Eu vou trazer para um papo que é mais ou menos pesado, mas que tem a ver com essa linha. As mulheres, quando elas se unem, elas são poderosas. Mal sabemos nós o quanto a nossa união poderia ser poderosa, inclusive para o mundo. E aí eu vou te trazer para dentro desse contexto que tem a ver com o que você fala de uma questão da política. Eu vou falar mundial, mas aí você vai cortando aí, né? Eu te jogo a bola, porque eu quero falar assim. Tem uma frase muito importante que fala sobre os nossos filhos que vão às guerras e que se as pessoas que fossem poderosas no mundo não mandariam os seus filhos ou os filhos das outras para as guerras, né? Então, sim, eu queria que você falasse um pouco sobre a mulher na política, se você acha que... E eu não vou falar na política, a gente ser deputada, se não sei o quê, qual partido, a gente não está falando nesse mérito, quero que deixar claro para vocês. Mas você acha que todas essas coisas que estão voltando para o mundo, né? A gente está falando da extrema-direita aí tomando grande parte, ou crescendo, a gente pode falar disso. Você acha que se a gente tivesse uma visão mais feminina nesses ambientes, seria um mundo com mais compaixão? Eu estou lembrando dos Miss Universo, o que você quer para o mundo? Eu quero a paz mundial. Lembra? Que era quase sempre essa resposta. Qual o seu maior sonho? A paz mundial. Que era bonito responder isso,
para as pessoas verem o quanto meigas e delicadas somos, mas no fundo, a gente tem visto que quanto mais há um domínio, e a gente não tem nada contra homens, tá, gente? Deixa eu deixar claro isso para vocês. A gente está falando dentro de um contexto de equilíbrio. Até a gente pode falar sobre o significado de feminismo em algum momento, para deixar claro para uma galera que a gente não está querendo ficar acima de ninguém, a gente quer uma igualdade civil, né, por um tempo, mas vou deixar para você também falar sobre isso. Você acha que dentro desse histórico, se as mulheres se empoderassem mais, se aceitassem mais, disputassem menos entre si, a gente ocuparia lugares importantes e teria papéis importantes dentro desse cenário mundial? Tati, eu acho que primeiro, assim, é fundamental que a gente se una mesmo e se veja, né, como se veja como um grupo que precisa se organizar conjuntamente. Eu não sei, assim, essa dominação, né, patriarcal, essa dominação, esse mundo de homens, ele não é um mundo fácil para as mulheres entrarem, né? Eu infelizmente não tenho o número aqui agora, mas as mulheres de fato ocupam pouquíssimos cargos políticos, né? No Supremo Tribunal Federal Brasileiro só tem uma mulher entre 11 ministros, né? Eu acho que assim, a gente nem sabe como seria o mundo se ele de fato fosse governado minimamente de uma maneira equilibrada entre homens e mulheres, porque isso nunca aconteceu, né? O mundo é governado por homens, né? Homens que fazem guerra, né? Eu não sei como seria. Eu acho que mulheres têm preocupações, assim, em lugares que mulheres governam, a gente percebe que há uma mudança em termos da preocupação com as questões sociais, a preocupação com a saúde. E por que isso? Gente, simples como... É bem simples. As mulheres, elas ocupam espaços de cuidado, porque foi destinado a elas fazer isso, nem é porque gostam. Eu não acredito nisso de que as mulheres nascem predestinadas a tal coisa e os homens a tal coisa. Eu acho que isso é construído socialmente. Mas como de fato as mulheres é que cuidam, então sim as mulheres têm um olhar para o cuidado que muitas vezes os homens não têm. Não acho que é em absoluto, mas em grande parte não tem. Eu acho que a gente precisa experimentar um mundo mais justo, em que as mulheres participem mais das tomadas de decisão. Isso não é verdade. Você sabe que eu estou lendo um livro que está me chamando muita atenção, que o nome dele chama... Eu estou lendo aqui em francês, mas na tradução seria Mulheres Invisíveis. E esse livro vai mostrar como a própria criação de dados sobre as coisas, sobre doenças, sobre todos os dados que a gente precisa ter para governar um país, esses dados eles são principalmente, eles usam o masculino como padrão, porque eles são feitos por homens. Então, a gente tem uma falta de dados sobre mulheres. Por exemplo, demorou muito para que se começasse a considerar a questão da... Como chama aquela doença relacionada aos ovários? Endometriose. Que tivesse uma pesquisa mais consistente sobre isso. Por quê? Porque isso acomete mulheres. Então, a própria medicina, ela é pensada muito por homens, que são quem estuda, né? Claro, aí você fala, não, tem muitas médicas. Tem, hoje. Mas se a gente for pensar todo o histórico, né, todo o histórico de pesquisa, é tudo muito masculino. O masculino é o padrão. Então, por exemplo, tem doenças cardíacas relacionadas a mulheres que são pouquíssimo conhecidas. Isso não é muito grave? Isso não é muito sério? E a que se deve isso? Ao fato das mulheres não participarem igualitariamente dos lugares de poder, mas também de produção de dados, de tomada de decisão, de execução das políticas, né?
É muito assim, tem algumas políticas que são mais para mulheres, né? Algumas que são para homens. Bom, isso é uma construção social. Por que as coisas são assim? Por que mulheres não podem definir ações relacionadas à economia, por exemplo? Né? Sim. Então, eu acho que a gente precisa de uma mudança estrutural na sociedade, que é, de fato, as mulheres ocuparem espaços de poder. E aí eu acho, sim, que precisam ser vereadoras, que precisam ser deputadas, que precisam estar, né, na política. Não só, precisam estar em outros lugares também, precisam sair, né, desse ambiente mais que é ou doméstico ou do cuidado, porque aí então, se você vai trabalhar em postos, né, de mulheres, Sim. e ocupar espaços que hoje são principalmente de homens. Acho que isso é fundamental. Só que eu acho que é importante as mulheres se unirem, se organizarem, mas eu não acho que é suficiente, porque eu acho que a correlação de forças ela é muito desigual. Eu acho que a gente precisa ter ações afirmativas mesmo. A gente precisa que todos os governos reconheçam isso como uma questão de justiça e abram postos para mulheres. Acho que sim, acho que precisa. Eu acho interessante, porque agora as pessoas estão entendendo um pouco a linha desse programa, que é a linha de entender por que dentro de uma raiz a gente precisa sair de uma individualidade, de uma disputa feminina, essa união de fato acontecer, a gente se conectar com outras mulheres, para que a gente possa ir nesse caminho igualitário, que a gente tem pensado muito sobre isso, que não é só ter uma amizade, não é só ter a questão da saúde mental, a gente precisa criar uma sociedade onde as mulheres podem, de fato, olhar umas para as outras como alguém que pode auxiliá-las a chegar a algum lugar que é um lugar que para elas também será melhor no ambiente civil, no ambiente de estarmos, de sermos presentes, né? De estarmos no universo. E aí eu vou trazer um assunto muito, muito pesado, como que aconteceu no Rio Grande do Sul, que é as mulheres estarem em abrigos depois de perderem as suas casas, de perderem várias coisas e ainda ter que se revezar para dormir, porque homens as estupravam dentro dos abrigos, das enchentes, do que aconteceu na maior catástrofe que aconteceu no Brasil. Então, essa união precisa ser feita até para que a gente se defenda de muitas coisas. E mais uma vez, gente, eu quero ressaltar para vocês, olhando para vocês, eu quero deixar claro, a gente não está falando contra os homens. O que a gente está falando aqui é sobre ser a favor de que nós, mulheres, temos que entender quem somos, o papel que temos, além daqueles que nos são impostos, tá? Eu quero que isso fique claro. Kellen, eu quero falar com você também, dentro desse contexto dentro que você trouxe agora, dessa importância de, inclusive, ocupar os cargos e da gente conseguir uma civilidade feminina que seja segura, né? Eu vou colocar assim. E você me falou também sobre essa questão de medicina e eu quero levantar um ponto. O que é o anticoncepcional, né? O anticoncepcional são hormônios que a gente coloca no corpo feminino, que pode dar trombose, que pode fazer com que a gente engorde, enfim. Mas a gente é a responsável por não engravidar, na maioria da visão das pessoas. As mulheres, até entre mulheres, falam, tá vendo? Ela podia, engravidou porque quis, tem essa conversa. Mas por que não há um anticoncepcional masculino, né? Por que eles não colocam essas bombas hormonais dentro do próprio corpo? Também, gente, é um motivo para a gente começar a pensar, né? Por que dentro dessas pesquisas, a Kellen trouxe para a gente, por que só a gente pode destruir o nosso corpo? E, né? Vamos também pensar sobre isso. Amiga, meu amor, eu quero falar agora da sua visão mãe. Eu quero falar para as mulheres, porque esse programa chega em muitas mulheres na nossa idade aí, 30, um pouco mais que 30, que têm filhas, né? Então, como é ter essa visão, essa consciência? Isso a gente está passando, está fazendo um ampassã aí, em cima de muitos assuntos que precisavam ser aprofundados, mas a mãe Kellen, a mãe dessa figura linda, inteligente, deliciosa que é a Dodoca, a Dora, como é ser uma mãe feminista e olhar para a filha e educá-la? Como você sugeriria, dentro de uma questão que a gente fala de democrática, política, social,
olhar para uma menina e dizer para ela: vem cá para o mundo, como eu quero que você o enxergue? Uhum. Bom, Tati, é uma questão bem complexa essa, bem difícil, porque acho que tem dois lados, né? Tem um lado que eu quero que a minha filha, não só a minha filha, todas as meninas, todas as mulheres, mas eu quero, evidentemente, que ela tenha uma vida livre e feliz, plena, e que ela possa viver com liberdade os desejos que ela tiver, as coisas que ela quiser conhecer, mas eu sei os perigos do mundo para uma mulher. Né? Então é muito difícil isso, sabe? Eu temo por ela, né? E o que eu tenho, isso é um fato, é um fato. E o que eu tento fazer é mostrar para ela o mundo da maneira mais aberta possível. Uma coisa que eu faço, a gente lê muito juntas, eu compro livros para ela também que são feministas e que trazem questões para a gente se pensar enquanto mulher nessa sociedade que a gente vive. Mas eu queria falar uma coisa também, que eu acho que não são só as mães das meninas que precisam pensar nisso, eu acho que as mães de meninos precisam pensar numa educação feminista para meninos, né? Sim. A gente precisa olhar para os nossos filhos, homens, e dizer para eles que as meninas são seres humanos, tanto quanto eles, né? E que elas não devem ser tratadas da forma como a sociedade trata. Eu acho que tem um papel político muito importante na educação de meninos também, né? Claro que a educação de meninas é super importante, mas assim, é um pouco cansativo você ter que ficar educando uma filha para se cuidar, porque ela pode sofrer violência. Por mais, né? Às vezes é quase um contraditório. Olha, minha filha, eu quero que você seja livre, eu quero que você saiba que você pode fazer o que você quiser, que o corpo é seu, são suas regras, né, que ninguém pode te violar. E aí o mundo chega com uma realidade totalmente diferente para essas meninas, né? É difícil. Eu acho que a gente já avançou muito, isso é inegável, mas eu acho que ainda tem um corte aí, que ele é de classe muito grande. Eu acho que existem mulheres que estão em situações mais privilegiadas financeiramente, que têm uma realidade, e mulheres em situações mais vulneráveis, que têm outras. E a gente também não pode esquecer disso, né? Fala-se muito no Brasil, né, que as mulheres negras e pardas, as mulheres periféricas estão na situação mais vulnerável, são as pessoas mais vulneráveis no Brasil. Então a gente tem que pensar também, como mulher branca, como é que eu posso contribuir e pensar junto uma situação que, ainda que eu tenha vivências de opressão, porque eu sou mulher, o fato de eu ser uma mulher branca não me traz a mesma opressão que uma mulher negra periférica. Então, são muitas camadas, né? E isso é uma coisa que eu falo bastante também com a Dora. Quais são os nossos privilégios? E como que a gente tem que olhar para eles? Acho que o Brasil é um país muito violento, e acho que isso é muito difícil, né? E acho que a gente só vai conseguir lidar com isso falando sobre essas violências, pensando a educação dos meninos, né? E pensando que, assim, um mundo mais igualitário é um mundo melhor para todo mundo, também para os meninos, porque também é ruim viver essa realidade, sabe? É ruim essas relações violentas, é ruim um homem achar que ele é unicamente responsável por prover financeiramente a casa e que uma mulher tem que fazer tudo que é de cuidado. Eu acho que a gente ganha se a gente divide melhor. É isso mesmo, porque assim, se a gente está pensando que somos todos seres humanos, aí até voltar um pouco à questão do feminismo, né? Eu acho que a gente não quer ser o segundo sexo, a gente quer ser humana, tal qual. Nós somos humanas, a gente quer ser reconhecida como seres humanas, é isso, né? Parece evidente, mas não é. Não é evidente se a realidade, porque assim,
No Brasil, se um homem trai uma mulher, bom, é meio que esperado, a mulher sofre. Se uma mulher trai um homem, dá uma olhada quantas delas estão vivas para contar a história. As mulheres são assassinadas no Brasil. Sim. E não é só por traição, eu fui no extremo. Muitas vezes só porque elas querem terminar um relacionamento. Ou por coisas que esses homens nem sabem depois explicar, né? É ruim para todo mundo, é ruim para os filhos, é ruim para as famílias. Então, assim, essa violência não é boa para ninguém. Acho que a gente precisa enfrentar isso, né? Sim. Acho que eu fui longe aqui, mas é um pouco isso. Eu acho que essa educação feminista, ela é para todo mundo, para a sociedade inteira. Concordo em gênero e grau. Acho sempre que a gente pode sempre aprofundar assuntos. Aqui a gente abre um leque para que depois a gente possa continuar. Kellen, eu vou chamar a Central do Empreendedor e depois a gente já está no final do programa. Depois eu vou te chamar para as suas considerações finais. Passa muito rápido, né? A gente sente isso, começa um papo que acaba fluindo e que a gente queria saber mais, mas enfim, a gente tem 1 hora de programa, então eu vou fazer o seguinte: o lugar de mulher é onde ela quiser, principalmente empreendendo. E isso também é uma coisa que a gente conseguiu ter muitas mulheres empreendedoras. Aqui na cidade tem um clube das mulheres empreendedoras, e nada mais justo do que a gente chamar a Central do Empreendedor, que é uma empresa que está preocupada com a sua média, pequena, grande empresa, preocupada se você é individual, se você não é. Ela vai até você, vai entender o seu negócio e te auxiliar dentro desses campos contábeis, que a gente fala sobre tributário, a gente fala sobre notas fiscais, a gente fala sobre itens diversos, que às vezes não dá para prestar atenção em tudo. Então é legal que você tenha alguém de confiança, uma empresa de confiança, que vai te ajudar a cuidar do teu negócio. Essa Central do Empreendedor, ela está aqui, ela cuida de vocês com o sistema tracking. Eu sempre trago isso, que é eles olharem para a sua empresa de dentro para fora. Eles vão te acompanhar para que você esteja alinhado aí com todas essas burocracias, com todos os documentos, para que a sua empresa sempre esteja de acordo aí com o que está legislando naquele momento, né? Então, a Central do Empreendedor é para todo mundo, é para as mulheres. Então, se você tiver em algum momento que se preocupar de fato com aquela empresária que você se tornou, entrega também na mão de alguém de confiança, que vai fazer com que seu negócio siga sempre de acordo. Tá certo? Minha amiga estudiosa, pesquisadora, escritora, a gente já está no final do programa. Pode encerrar, eu gostaria muito das suas considerações finais. É um prazer falar com você e com a sua audiência. Muito obrigada por esse espaço, pelo papo. Gostei muito de conhecer um pouco mais de Peruíbe também, a partir dos anúncios que você trouxe. Espero que a gente possa se ver pessoalmente logo. Muita saudade. Obrigada. Eu sou uma telespectadora do Chá da Tati, então é um prazer estar aqui hoje como convidada. Muito obrigada. Nossa, eu que te agradeço por estar aqui. Sempre que você vier, o espaço está aberto para você. A gente está trabalhando num projeto juntos que eu conto para vocês depois. Agora ainda não, porque ele está no comecinho, mas está nascendo e vai ser um projeto lindo e eu trago para vocês. Para todo mundo que assistiu esse programa, Kellen, te amo. Para todo mundo que assistiu esse programa, tem acompanhado também o desafio que eu estou enfrentando junto com a Idealfit. Eu falo um desafio que eu estou enfrentando com a Idealfit como se fosse um problemão, mas não, a Idealfit me chamou para essa questão de saúde e eu quero sempre no final de cada programa dar meu depoimento para vocês. Essa blusa que eu estou usando, por exemplo, não me servia, então já é um primeiro avanço. E eu trouxe para vocês, ela ainda precisa ficar melhorzinha, mas eu já fiz questão de trazê-la, de colocar, porque é uma peça que estava no meu armário e que eu dizia, um dia ela entra, mesmo sendo grande, mas ela está aqui, estou vestida. Então está me trazendo resultados muito, muito satisfatórios. A gente sente um pouquinho de dor, a gente sente um pouquinho mais a mobilidade, o nosso ânimo, tudo melhora. Então a Idealfit me propôs esse desafio, eu acompanhada com mais 2 apresentadores aqui da BSTV, a gente está indo lá, postando todo dia no Instagram o que a gente está, como a gente... Enfim, igual a gente recebeu um recadinho, para que te anime, para a gente se encontrar lá na Ideal, você se matricular. Tem desconto dizendo que você conhece o Chá da Tati,
Tem um desconto bem bom. Se eu fosse vocês, eu ia até lá, fazia sua matrícula e começava a treinar com a gente. É isso. Estamos sentindo resultado. Acompanhe a gente todo dia, tá bom? Um beijo para todo mundo. Que vocês tenham uma semana incrível e prontos aí para entrar no mês dos namorados, para a gente trazer o Adriano na próxima semana, falando para vocês aí sobre tarô, tá bom? Beijo para todo mundo. Fiquem bem. Tchau! Strong.